E alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e mal sabíamos que o 7-1 era só o começo. aqui é o 86 e nunca foi azar, sempre foi o Lucas Lima. E aqui é o Aguiar e eu confirmo pra vocês também, nunca foi sorte, sempre foi o anjo caído. Mas isso aí você tá falando em relação ao que, Aguiar? A tudo. O pessoal fica colocando que é aquilo, é isso, é religião, não sei o quê. Sempre é o anjo caído em todos os momentos. Dos que dá errado, sim, né? O pessoal coloca a culpa nele. O bolo queima, o arroz empapa, o pessoal coloca a culpa no anjo caído. A janela bate. É a famosa muleta, né? O pessoal fica fazendo fofoca na janela, aí o arroz queima e põe a culpa no anjo Não, caído. sempre a culpa é de alguém, aí sobra pro coitado do anjo caído. Ô Aguiar, a sua missão nessa terra é fazer o anjo caído ser uma pessoa carismática? Esse é o seu... Não só isso, é falar a verdade, né? Que o pessoal só joga a culpa no capeta, mas não fala dos próprios capetas. O Aguiar já faria como Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Falou tudo. Inclusive você, Aguiar, que é o inferno na vida do Dibrada. Que é isso, eu sou o cara mais querido do Dibrada. Cara, 30 segundos de podcast e já tem uma voadora no peito do Aguiar, coitado do cara. Eu vou falar pra vocês, esse podcast sem a minha pessoa não é a mesma coisa. Isso aí é verdade, concordamos. Ah, então tá bom. É isso que ele me mandou falar, foi o anjo caído. E se vocês discordarem, depois acerta com ele à noite. Outra coisa, o anjo caído falou que vai fazer visitas periódicas pro Caissara à noite. Nesse frio é bom, hein? Nesse frio é bom, né, mano? Que o Caissara que é o anjo caído abraçadinho no frio? Pô, se ele vir quente... Pô, nesse frio, velho, assim, ó, vamos falar sério, né? Pô, tá em São Paulo aqui, mano, tá fazendo 4, 5, não dá, né, cara? Se tiver uma companhia quente dessa, ó... Faz mal não. Vou passar essa informação pra ele. O Caissara já falou assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí sim. Terrível vocês, viu? Bom, é isso aí, Dibradores, mais um programa retornando aqui para conversar com vocês. Esse é um programa que a gente separou para falar não só de um tema específico, mas de vários, né? A gente vai dar uma discorrida aí sobre alguns assuntos do tema do futebol, alguns mais polêmicos. A gente vai trazer aqui cada tópico. A gente vai falar um pouco sobre religião, sobre política. É um programa que tem tudo pra ser cancelado aí, né, Aguiar? Eu acredito, vou falar, vai ser mais polêmico que muitas vezes um tal de um presidente aí costuma abrir boca e falar merda, nós vamos falar mais merda ainda. Eu acho difícil, viu, Aguiar? Mas, o Caissara, Aguiar, a gente não tem problema de perder ouvinte porque a gente não tem. Também tem isso. Mas pode perder a família, né? Não sei se o pessoal ouve aí nosso programa, mas... E Caissara e Aguiar, vocês gostavam de quando tinha polêmicas no futebol? A gente tinha poucas polêmicas, né? Na década de 90, assim, começo dos anos 2000. Eu vivi as polêmicas. Quais eram as polêmicas que você viveu? Anos 90, principalmente quando cruzava Palmeiras e Corinthians, então, né, assim, eu tô dando exemplo, Paulo Nunes, Edilson, aí o tempo lá do São Paulo, campeão do mundo também, o Tele Santana não era um cara também que não tinha freio na boca, o Vanderlei Luxemburgo no seu auge também, né, sempre com o projeto, e sempre com o projeto vinha uma cacetada junto, né, igual aquela discussão que nós já falamos naqueles vídeos lá, tem programa que eu gosto que eu não sei falar o nome, porque o meu inglês é péssimo, mas com o Marcelinho discutindo com o Vanderlei Luxemburgo, é tudo anos 90, meu. Nos anos 90 foi a polêmica do futebol. Os anos 90 ele tem uma particularidade, assim, que parecia uma terra sem lei, né? Tipo, o pessoal costuma falar que era normal, domingo à tarde, né? Você tá almoçando com a família e tem a banheira do Gugu ali rolando, né? Banheira do Gugu, assisti muito. Banheira do Gugu, é verdade. E tinha Tiazinha, sim, a feiticeira. Isso. O Gil... O programa da Xuxa, que era teoricamente infantil, era hipersexualizado, né? Com as paquitas e tudo mais. O Caissara, que é o mais novinho aqui, eu tenho certeza que assistia os dedinhos lá da Eliane. Tem essa também, né? Você assistia? Melocotão. O meu tempo era Bozo, pô. Não, tinha o Chiquinho também, que ele fazia ele tinha dupla jornada, esse cara, que ele fazia o Chiquinho de manhã na Eliana e depois ele fazia o Ed Banana à noite. Você sabe, agora vocês lembram, sabe que minha filha falou um dia aqui pra mim? Você não é traumatizado? Pai, por quê? Pô, olha os seus programas de criança, Fofão, Bozo, todos os caras todos os programas de criança com boneco com cara de assassino. Era meio dark esse mano. Aquele
o Pica-Pau Doidão, tá ligado? Aquele Pica-Pau Doidão? Que ele tem um desenho meio de louco, o olho dele é bem preto. Eu chamava de Pica-Pau Biruta. O Piru, isso mesmo, então. Só tinha desenho doido, gente. O engraçado é que a gente viveu essa época e as pessoas aceitavam com muita naturalidade algumas coisas, né? Hoje a gente vive uma época onde, consideravelmente, né, a gente pelo menos tende a acreditar que as pessoas têm um pouco a mente mais evoluída, mais aberta. E assim, qualquer coisinha é motivo pra treta, pra confusão. Algumas delas que a gente vai falar hoje. E também tem a questão das pessoas acharem que ainda vivem nos anos 90, né? As pessoas, eu acho que, eu tenho certeza que uns desses personagens aí folclóricos que a gente tem, tanto no futebol quanto na vida real, eles ainda acham que pode chegar num estabelecimento e acender o cigarro e jogar fumaça pro ar. Ah, tenho certeza, absoluta. Portando a sua pochete. Isso. E com o seu cartão do Mapping. Cartão do Mapping. E carnê da Arapuã. E ele tem uma conta, sabe aonde, Aguiar? No Bamerindos. Bamerindos. Não podia ser outro. Não podia ser. Ou do Banco Nacional. Os caras, eles não acompanham que até o Faustão saiu da Rede Globo. Acabou o Domingão do Faustão. Meu. Acabou o Domingão do Faustão, verdade. Virou o Domingão do Hulk. Eu tenho pra mim que o mundo acabou em 2014 e a gente tá vivendo só o purgatório aqui já. Será que Jesus voltou e a gente ficou, Aguiar? Mano, Jesus deve ter voltado e falou assim, não dá não, mano. Vou levar ninguém daqui, mano. Vou embora. Dessa vez não vou levar ninguém. Mas, Aguiar, acima de tudo isso, dessas polêmicas, a gente recebeu alguns e-mails, né? Bom, primeiro de tudo, Aguiar, o pessoal perguntando se a gente tinha parado, o que tinha acontecido, se a gente tinha parado de gravar. A verdade, gente, é que nessa pandemia aí tá difícil manter uma regularidade. O Aguiar mesmo nem tá tomando banho todo dia. Fala por você, pô. O Aguiar tem dia que... Coitado, o Aguiar tem dia que não toma banho. Então, assim, as coisas não estão normais, o Dibada também não tá. Então vai ser difícil a gente manter uma regularidade. A gente só pede pro seguinte: não abandonem o feed. Continuem assinando o nosso feed lá. Continua de vez em quando acessando lá, que a gente não desistiu ainda. Ainda vai ter programa, né, Aguiar? E se tem programa, tem e-mail, né, Aguiar? Se tem programa, tem e-mail. Dessa vez eu peguei do Instagram. Pegou do Instagram, recebeu lá. Você tá tendo acesso ao... Vai fazer coisa no Instagram que você faz com seu perfil pessoal e fazer com o do Dibrada, viu, Aguiar? Não, eu faço... mas se eu fizer com os outros perfis que eu faço no Instagram do Dibrada, fecha. Meu Deus do céu. Viu. Mas pode falar, então? Pode falar. E como nós falamos de estadual, o Lucas Fabiano de Criciúma só quis nos lembrar que o tradicional campeão da Copa do Brasil e 6 vezes, se não me engano, campeão estadual de Santa Catarina, Criciúma caiu. E queria a opinião de vocês, pobres mortais. Eu lembro do Criciúma como o time... Eu acho que o símbolo do Criciúma é o mais legal que tem. Eu acho legal. Aquelas cores ali, parece uma coisa meio... Eu gosto do uniforme, uma coisa bem... Também. Preto, branco e amarelo, né? Bem Novo Horizontino. Mas é porque o Criciúma, ele só venceu uma vez, né, Guiara? Ele só Criciúma. Que isso? Os caras tão nervosos que eu pra segunda divisão, você vem com essas piadas. Não. Ô, Caissara, dá um jeito aí, Caissara. Pô, o Criciúma Dortmund não dá, né? Eu teria Dortmund, boa. E chegou uma conversa aqui, Aguiar. Leopoldino, ele mora lá em Manaus. Ele mandou pelo Instagram também. Falou assim: meu nome é Leopoldino. Ele falou assim que ele mora em Manaus. E ele falou que essa proposta de um campeonato nacional aí com todos os clubes e um pro lado pro outro. Ele perguntou a Aguiar: quanto tempo demora pros times de Manaus, que são times que tem uma renda inferior, né? Porque a gente já falou que devia vender o Lucas Lima e distribuir o dinheiro pros times que não tem tanto protagonismo no futebol nacional. Ele perguntou assim: vocês já viram qual que é a quilometragem de Manaus pra São Paulo? Aguiar, 49 horas de carro. Isso dá quase 3.500 quilômetros. Aguiar, você já ficou 3 dias dentro de um ônibus? Não, nunca fiquei não. Fiquei no máximo aí umas 12 horas, mas 3 dias não. Então, o que a gente tem pra falar nisso? Não vende só o Lucas Lima. Vende o Lucas Lima, vende o Miguel Borja, vende o Pará do Santos. Mas ninguém compra o Pará mais não, mano. Deixa eu ver. Quem que dá pra vender mais aí que... O único time que tem dinheiro é o Palmeiras e o Flamengo, né? Então tem que ser um dos dois. Que não é nem o Palmeiras, é a Crefisa. É a Crefisa. E eu acho que a Crefisa tinha que financiar todos esses times aí. Eles podiam ter colocado hoje caído no Faustão, né? Causa própria, que jogo sujo. Ai, de quem lesa escolas e hospitais. É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E vai se ver com ele. Cavaleiro Jorge, na curva da estrada vai se ver com ele. A mão do dedo
A lei do retorno é escudo, é espada, vai se ver com ele. Bom, Aguiar e 86, vamos aqui para polêmica aqui no programa que provavelmente será cancelado, mas vamos tentar aqui não nos complicar e passar a ideia do nosso programa aqui, né? A gente vai falar de alguns assuntos polêmicos e eu vou começar aqui com a homofobia no futebol, né? Que hoje a gente vê algumas iniciativas para combater a homofobia, né? Vou dar um exemplo qualquer aqui, mas teve um jogo em São Paulo esse ano que a torcida estava fazendo gritos homofóbicos, chegou o juiz, né? Informou os capitães que tal tipo de comportamento não seria mais aceito, senão o jogo seria paralisado, e aí os próprios jogadores foram lá falar com a torcida, esse tipo de comportamento está sendo inibido aí, é uma tentativa, né? Aí muita gente, né, vai falar assim, porra, mas isso é mimimi, porque no meu tempo xingava fulano de isso, daquilo e tudo mais, e tava tudo bem. Mas na verdade não tá tudo bem, né? Porque quando você tem algumas pessoas da nossa sociedade sendo massacradas, sendo até mortas por terem um comportamento A ou B, então quando você faz algum comportamento que acaba reforçando esse tipo de coisa, é prejudicial, né? E é importante que a gente em algum momento reflita sobre isso, né? E passe a corrigir os nossos comportamentos. Eu vou dar um exemplo aqui, mas sei lá, quem tem mais de 25 anos aí vai lembrar, mas na Globo, né, tinha aquele programa Zorra Total, e tinha um quadro lá que até o Lúcio Mauro Filho fazia, né, que é o Tuco da Grande Família, o mesmo ator, que era daquele, acho que era Fernandinho, vocês lembram desse quadro? Então, que era todo estereotipado e tal, e aí no quem que tiver curiosidade pode procurar no YouTube e tal. Que o pai dele falava assim, aonde foi que eu errei? É com bordão também. Exato. Então, tipo, tinha toda uma questão ali satirizando a pessoa que é homossexual e tinha todo um conceito, né, de falar, onde foi que eu errei, né, como se isso fosse algo nessa questão. E assim, porra, a gente não tá falando de 100 anos atrás, a gente tá falando, sei lá, de 20 anos atrás, talvez até um pouco menos. E a gente tinha esse tipo de programa. Hoje é inconcebível, né, uma emissora que se preze fazer um quadro, fazer um programa com esse tipo de situação. E eu entendo que corretamente, né? Porque a gente precisa aprender a evoluir, né? E fazer as coisas de uma forma mais consciente. Então, talvez exista alguma pessoa que acha isso engraçado hoje ainda, né? E fala, pô, nesse tempo que era bom. E, cara, assim, se você pensa assim, você tem que te informar que você tá errado. Você precisa formar esse seu pensamento aí. No futebol brasileiro, o time que é mais estereotipado nesse tipo é o São Paulo. E aqui a gente vive na capital de São Paulo, né, mano? A gente tem um programa aqui numa rádio bem famosa que as pessoas devem conhecer. E um narrador palmeirense esses dias ele falou que ia decapitar os Bambis, não sei o quê. O Bambi no sentido pejorativo, que é o que a torcida do São Paulo era adjetivada. A gente já falou isso em alguns programas. O Dibrada, bem no começo ali, há uns 6 anos atrás, a gente tinha muita brincadeira desse tipo. E a gente reviu esse pensamento que a gente viu que era uma brincadeira que era sem graça, não era uma brincadeira legal. Por mais que na época parecesse engraçado, hoje a gente entende o quanto que era problemático a gente ficar zoando. Por exemplo, o São Paulo tá há muito tempo sem ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. Isso é muito mais legal do que você zoar do que qualquer outra coisa. Não tem motivo para você zoar um time por conta da orientação sexual, por conta da sua origem social ou por qualquer outra coisa. Então, quando um radialista ele vem a público e reforça esse estereótipo, é uma coisa que a gente tem que combater. Aí as pessoas muitas vezes ficam perguntando assim, mas o futebol perde a graça por causa disso. Por que o futebol vai perder a graça por uma coisa que não tem graça? É difícil fazer as pessoas entenderem isso, né, mano? Então, abordando esse assunto do 86, realmente, né, eu vivi um finalzinho dos anos 80, mas vivi bem os anos 90, os anos 90 foi no futebol, foi piada com mascote, piada com gênero, piada... Brigas generalizadas no estádio, né? Briga generalizada, tudo que você achar que... assim, podemos dizer que os anos 90 foi a era do medieval, né, 86, a era que tudo tá valendo. A época das trevas, né? Como a gente às vezes fala no campo histórico. Só que é o seguinte, né? A coisa foi se modernizando e junto dessa modernização entrou a internet. E a internet, ela tem os dois lados, né? Tem o lado ruim, que se você procurar o lado do ruim, como em qualquer outro tipo de coisa, você vai achar coisa ruim, não tem jeito. Não sei se vocês entenderam a minha lógica, mas por outro lado, traz mais informações, né? Deixa as pessoas mais cultas. Tem presidente que fica louco, né? Que você deixar as pessoas estudiosas, né? Não é interessante deixar o Brasil tão esperto, mas a internet, graças a Deus, ajuda nessa parte aí de informar. E com essa informação, trouxe para esses jovens
uma luta contra esse tipo de piada, esse tipo de preconceito, esse tipo de brincadeira, esse tipo de colocação de gênero, e já percebemos aí nos últimos, pelo menos pra mim, aí, nos últimos 5, 10 anos, que se toma um cuidado maior agora, até pra fazer uma piadinha, uma brincadeira. O próprio de Brada, o 86 citou aí, tinha muita piadinha lá no começo dos programas, hoje já não tem mais, por quê? Além de não ter graça, como o próprio 86 falou, eles estão se adequando com a nova realidade, não é verdade? Eu acho que entrando muito de você repensar as coisas, né? Porque assim, eu tenho certeza que talvez muita coisa que a gente faça hoje, a gente brinque hoje, daqui a algum tempo a gente vai, vai repensar e a gente vai deixar de fazer também, porque não é legal, porque a gente tá sendo clichê aí, mas numa eterna aprendizagem, né? A gente sempre tá tentando evoluir, repensar algumas coisas, né? Mas eu acho que o 86 trouxe aí, que é importante reforçar, é que assim, a partir do momento que a graça do futebol for ofender o amiguinho do outro time porque ele tem um jeito A ou B, cara, esse futebol ele não deve ser mais praticado, sabe? Tipo, se a graça não for meu time é melhor que o seu, se a graça não for seu time tá em jejum contra o meu, enfim, ganhar título em cima do rival na área esportiva, né? E esses outros quesitos aí de estereotipação das torcidas adversárias é totalmente ridículo, né? Então a gente precisa, o futebol, o que é o futebol, né? O que é a graça do futebol, e a gente precisa canalizar essa energia, né? Eu sou a favor da zoeira, né? Mas desde que seja uma zoeira dentro das linhas do respeito. É que nem eu falei, né? Você zoar o seu adversário por ele não conseguir ganhar de você. Pô, que nem teve uma época que o Santos ficou ganhando do Corinthians direto, assim, né? O Corinthians ficou, sei lá, uns 10 jogos. Era muito legal chamar o Corinthians de freguês, né? Mas isso não ofende ninguém, né? Agora chegar... É só pedir o CPF. Que nem o Palmeiras. O Palmeiras agora, adora zoar o Santos, né? Porque toda hora ganhou o título da Libertadores em cima do Santos, ganhou a Copa do Brasil em cima do Santos, então assim... mas tem um parênteses aí. Não vai perguntar o parênteses, pô? Pode falar. Pode falar qual que é. Não, eu acho que não sou freguês do Palmeiras, eu acho que sou freguês da Crefisa. Minha opinião. Sim. Isso também é uma zoeira. É um jeito de revidar, né? Sim, até clichê. E outra, assim, que nem o que a gente tá falando. Você estereotipar um tipo de torcida por conta de situações, é que nem assim, no caso do Corinthians, né? Que fala assim, a favela, o presídio, não sei o quê. Eu tenho até repensado nesse tipo de comportamento também, porque é uma marginalização também de um tipo de torcida assim. Porque eu não sei o quanto que isso é problemático e quanto que isso pode ser problemático no futuro. Assim, por mais que seja uma coisa assim, mas não é homofobia, então não é tão grave. Mas o quanto que você reforçar um estereótipo de marginalização, de uma torcida também é ruim. Lógico, e isso não é por conta do Corinthians, é porque a gente sabe que o Corinthians, como todo mundo sabe, é uma torcida maior, é uma torcida que tem uma origem operária e uma torcida que quem é da periferia sabe que a maioria dos torcedores são corintianos. Então, na verdade, você não está marginalizando a torcida do Corinthians, você marginaliza a periferia, que por tabela é a maioria corintiana. Eu não sei como que vocês veem isso aí. Então, é até engraçado, porque a própria torcida do Corinthians, ela usa isso como uma questão... Sim. Torcida da favela, eles mesmo usam isso. Eles falam que é favela. Sim, é que nem a gente estava falando no programa, por exemplo, quando teve o caso de racismo, por exemplo, no Inter, que eles usam o Saci, na Ponte Preta, a macaca, esse tipo de situação, né? Então, mas aí vai tudo da questão da intenção, né? Porque assim, cara, se um dia você estiver elogiando a torcida do Corinthians e fala, esses caras são foda, né? Esse pessoal da favela aí, tipo, como você falar isso de forma positiva, né? Esse pessoal, eles são sofredores, mas eles estão sempre com o time, como você elogiar, mas também você pode utilizar essas mesmas palavras, né, pra utilizar ofendendo, né, tipo, de repente, esses bando de favelado do caramba, tipo, já vira uma ofensa, entendeu? Então, aí é uma questão de muito da forma como que a pessoa quer colocar, né, e eu acho que, que você falou, talvez a gente repense isso, né, e a gente, comece a falar assim, talvez se referir à torcida do Corinthians nesse sentido, seja realmente algo que não seja legal, né, seja algo que acaba indo mais pelo lado pejorativo da coisa. E agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Pra Exu aplaudir!
Por que a gente entrou nesse assunto, né? A gente entrou no assunto na questão da homofobia por conta de um radialista aqui em São Paulo esse próprio radialista que acho que vive na década de 90, na década de 80, e quem é palmeirense sabe de quem eu tô falando, e muitos palmeirenses adoram esse radialista, né? E eu, por muitas vezes, eu achei esse radialista até engraçado. Nós três aqui gostávamos do programa que passava aqui em São Paulo. Teve um fato do destino aí que foi muito legal, que esse radialista, ele falou que os times do Nordeste eram uma porcaria, que não serviam pra nada, alguma coisa nesse sentido, e no outro jogo o Palmeiras acabou perdendo pro CRB, né? Uma feliz coincidência, né, para os adversários. Eu não diria feliz coincidência, não. Eu diria obra do Anjo Caído, com certeza. Obra do Anjo Caído. E esse time verde aí não pode ver 3 letras, mano. Não pode. Cruzou com 3 letras, ferrou. Eu acho que o Santos não podia usar o nome do Santos contra o Palmeiras, jogar só SFC na legenda, quem sabe? Seria isso, seria muito engraçado. E é outro problema que a gente tem no futebol, da questão do cara a se achar no centro do universo porque ele tá no Sudeste, porque ele tá no Rio, porque ele tá em São Paulo, porque ele tá no Sul, lá é torcedor do Grêmio, do Internacional. A gente fez um programa com o pessoal de Recife, né, falando do UFC, que foi muito bacana, e a gente apontou, gente, o futebol sudestino, ele é um futebol que ele tem muito mais recursos, sabe, não tem como você diferenciar. Só que você falar que um clube é inferior ao outro por conta disso, cai muito naquilo. Quando você fala contra os times do Nordeste, você não tá só inferiorizando o time em si. Você tá fazendo um recorte ali de regional. Você tá querendo falar que contra a região, né, mano? É uma xenofobia gigante ali. Eu acho assim, vou tentar fazer uma meia-culpa. É que assim, esse radialista, não vamos citar nome, mas quem é de São Paulo sabe quem é, não é 86 e Caiçara. Eu já tive com ele pessoalmente, assim, uma pessoa sensacional. Quando eu fui no programa dele, me recebeu muito bem. Eu fui pra assistir, tá? Não fui como convidado nem nada, não. Só foi pra assistir. Já contei essa história pra vocês. Ele foi muito atencioso, até mais do que o principal cabeça do programa e até o próprio santista do programa. Ele foi mais gente fina. Eu não sei se vocês concordam comigo que foi mais a emoção do que o que ele pensa, ou vocês acham que foi o que ele pensa? Então, isso aí eu acho que era importante a gente falar, né? A pessoa cometer um ato falho, né? Falar alguma groselha, não significa que a pessoa é uma péssima pessoa, né? Tipo, a pessoa é a pior pessoa do mundo. Assim, todo mundo tá sujeito a ter deslizes, né? Acho que é importante a pessoa ter um pouco mais de preocupação quando ela tá se referindo a milhares de pessoas, né? E ela tá tendo a voz dela tá sendo, ela sabe disso, né? Que a voz dela tá sendo propagada para muita gente. Então, quando a pessoa tá nessa posição, ela tem que ter uma preocupação um pouco maior do que ela tá falando, né? E aí é o que a gente tava comentando. Não dá para você falar coisas hoje, em 2021, como se você estivesse nos anos 2000, né? Como a gente até deu o exemplo da Globo, que tinha um programa, né, em TV aberta, que ia pro Brasil inteiro, que era totalmente inadequado, hoje você já não tem. Então, assim, precisa só repensar. Não significa que a pessoa, né, tem que ser martirizada, tem que ser crucificada, nem nada disso. É só, assim, vamos repensar, né? Estamos no ano 2021. Nesse próprio programa é um programa que, assim, é um programa que já tá 20 anos no ar. Então, é um programa que ele acaba tendo pouca rotatividade, né? Então, você pega o cara lá que começou a fazer o programa, ele tá há 20 anos, então ele acaba meio parando no tempo. O que acontece? Primeiro de tudo, esse programa ele já teve um caso do Santista lá que saiu porque falou que o Maguinho tava na senzala. Vocês lembram disso, né? Ah, sim. Mas aí foi realmente, mesmo sendo torcedor do Santos, pra mim foi um ato total de racismo. Então, mas é o que a gente fala sobre o racismo institucional, e quando a gente tá falando sobre a xenofobia institucional, são coisas que as pessoas reproduzem, talvez nem seja o pensamento fixo dela, ela esteja só reproduzindo o racismo, esteja reproduzindo a xenofobia ou a homofobia. A questão é, o cara até quando? Porque assim, quando foi questionado esse radialista, ele não vê que ele tá errado. Ele fala assim, foi só uma brincadeira. Me desculpa a quem se sentiu ofendido, né? Ainda mete essa depois. Tipo, quer dizer, a culpa é de quem se ofendeu e não da sua ofensa. A gente teve um caso recente no futebol aqui do Paraná. Ah, eu ia citar isso agora. Do Londrina, o narrador falando que o cabelo do jogador negro, imundícia, acho que ele falou imundícia. O cara se sente confortável pra falar isso num programa de rádio, onde milhares de pessoas estão ouvindo. Quem que tá errado nisso? É um cara velho, gente, pelo amor de Deus, você tem que saber que o mundo andou. Esse tipo de comportamento que eu acho que a gente tem falando, não tem jeito, não tem desculpa, assim. Eu acho que assim, eu sou contra essa questão do cancelamento. Eu acho que as pessoas devem repensar seus atos, devem repensar as suas posições, mas assim,
assim, você pega um radialista, um cara que estuda, que ele fala pra milhares de pessoas, é obrigação dele estar atento a essas questões. Por mais que ele não concorde, ele tem que saber, mano, se eu falar isso aqui vai pegar mal, então eu não vou falar. Exato, e ele tem que, assim, tem que existir realmente essa cobrança, né, e é diferente de achincalhar as pessoas, né, mas cobrar as pessoas para que elas realmente repensem, né, porque também, tipo, a pessoa comete um ato falho, você fala assim, faz mais isso não, aí a pessoa vai continuar fazendo, você fica, não faz mais isso não, velho. Se não tiver um posicionamento forte, assim, até da emissora, das pessoas, dos ouvintes, né, dos patrocinadores, essa pessoa pode continuar fazendo. Então, às vezes o ser humano, ele acaba aprendendo na dor também, né? Não é só no carinho. E agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Pra Exu aplaudir! A gente teve um caso também que eu lembrei agora, de um jogador que foi contratado pela Lazio e ele cantou a música Bella Ciao lá da La Casa de Papel. Só que a torcida da Lazio é uma torcida reconhecidamente como tem ideais fascistas, e a Bella Ciao é uma música referente aos partisanos, que eram os guerrilheiros italianos que lutaram contra o nazismo, contra a invasão nazista. E a torcida da Lazio fez baixo-assinado falando pro cara não cantar aquela música que eles não queriam. A gente sabe que, como a gente falou do Corinthians, tem times com ligações operárias, tem time que tem ligações religiosas, como é o caso lá dos Rangers e dos Celtics na Escócia, que um é protestante, o outro é católico. A gente tem times que tem histórico no subúrbio, enfim, e tem time que tem histórico nazista. É difícil, é até repetitivo a gente fazer um programa desse, mas é porque surgiu alguns assuntos pertinentes, mas o futebol, ele não tá à parte do mundo, né? Não tem como você desvincular o futebol do mundo. O futebol, ele tá junto. E é exemplo. Isso, e é exemplo também. Então, não tem como. É que assim, vamos entrar num debate aqui. O Caissara vai trazer a questão do Raí. Quando o Palmeiras foi campeão e o Jair Messias Bolsonaro, vulgo genocida, subiu lá pra pegar a taça do Palmeiras. Você não pode falar isso não, mano. Então ele vai ter que processar a internet inteira. O que vocês acham do presidente, né, que na época ele foi o presidente eleito, né, ele ainda não tinha tomado posse, foi lá e subiu no campo. E quando o Raí, teve o caso do Raí também, que falou contra a volta do futebol. O que vocês acham do futebol ser envolvido na política partidária? Eu acho que que nem você falou, é um assunto um pouco delicado, porque é difícil separar a política da vida, né, como um todo, né, assim, eu sou contra o jogador, né, a instituição, por exemplo, o Palmeiras deu chancela pro presidente, né, ir lá receber a taça junto com o time. Antes Primeiro você que é só o Palmeiras, né? Porque esse cara aí, ele tá toda semana com a camisa diferente, mano, isso me causa uma indignação, assim, tipo, o cara conseguir, tá todo dia, o cara é palmeirense, é santista, é flamenguista, é tudo uma coisa só, isso eu acho que é um pouco ofensivo, assim. Mas voltando à questão dele ir lá, cara, eu acho que precisa separar muito bem, assim. Eu não sou contra o jogador, né, na sua vida pública, por exemplo, ele, sei lá, ele fazer uma campanha, né, apoiando o candidato A ou B, mas a instituição, né, eu acho mais complicado, porque assim, a instituição, ela não tem voz própria, né, então ela precisa que, sei lá, o presidente ou alguém da diretoria permita isso, né, então é um pouco complicado porque na outra gestão vai ser um outro presidente, aí ele vai apoiar outro candidato, então eu acho que acaba deixando a imagem do clube desgastada, assim, né, pode causar um desgaste, mas com a relação ao atleta, eu sou a favor de que os jogadores manifestem, né, se for da vontade deles, eu acho que eles têm que ter essa liberdade, com certeza, mas assim, é realmente um assunto complicado. E antes que as pessoas falem, né, alguma coisa nesse sentido, eu acharia errado se fosse qualquer outro candidato, tá ligado? É que nem o Caissara tá falando. Os ventos mudam. Então, a posição política, a figura política, ela acaba mudando de um lado pro outro. Então, podia ser Lula, podia ser o Amoedo, podia ser qualquer um. A gente já falou isso, se fosse o Cabo Daciolo ali, a gente até quebrava um galho, porque o Cabo Daciolo é um cara bacana. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a figura política não pode se envolver. O Bolsonaro vai lá receber a taça, tá errado. Se fosse o Lula, tava errado. A instituição, ela tem que ser separada da questão política, porque quando a gente tá falando que o futebol, ele também é político, a gente tá falando sobre essas questões de racismo, de homofobia, questão do jogador se posicionar politicamente, mas não que ele precisa... Eu até acho que o cara pode declarar, que nem o Felipe Melo, ele vive falando que quer votar no Bolsonaro, que não sei o que, eu não tenho problema com isso. Eu acho que o cara pode... O Felipe Melo falando em um saco de merda, né? Então, exatamente, até porque ele vota em quem vota, né? Então,
Mas ainda eu acho que o Felipe Melo ele tem direito de falar... Tem todo o direito de estar errado, né? Tem todo o direito de estar errado. E outra coisa, né? E quando ele fala as merdas, é ele mesmo que leva os tapas na cara lá no Uruguai, então tá tudo certo. Não, e outra, assim, e o Felipe Melo, ele não fala em nome da torcida do Palmeiras, ele não fala em nome do... Não, ele fala nele, isso é verdade. Sim, e isso tem que ser feito. Agora... Enfim, é uma situação que, assim, política e futebol se misturam, mas não pode misturar a política partidária. A questão do que a gente está discutindo é isso aqui do programa, né? Por mais que seja um tema espinhoso e por mais que às vezes essas pessoas estejam ouvindo de bada esperando que seja um tema mais alegre, um tema para descontrair, a gente tá tentando trazer hoje várias polêmicas para mostrar que, assim, o futebol ele é tão legal que você não precisa trazer piada, você não precisa trazer menosprezo por outras pessoas, por outros povos, por futebol ser legal. A gente fez aquele programa falando sobre Não é Só Futebol, onde a gente enalteceu algumas conquistas que o futebol trouxe, foi bem bacana, né? Não, eu só ia reforçar isso, né? Que o que a gente está falando é mais na questão política do que na política partidária, né? Porque, assim, cara, seja qualquer for sua ideologia política, seu partido, a cor que você queira, mas eu tenho certeza que você quer o melhor para todo mundo, né? Para o máximo de pessoas possíveis. E acho que o respeito, né? A liberdade das pessoas escolherem o que elas querem ser, desde que não prejudique ninguém, é básico, né? É um direito que todo mundo deve ter. Então, cara, se preocupa menos em que partido, que lado você está indo e mais com quem você está defendendo, né? Mais com quem você está apoiando. Que aí acho que fica mais fácil do que ficar fazendo essa separação, né? Porque a gente está num momento tão louco que às vezes parece que você defendeu pessoa de ter o seu direito, você está indo para um lado político, mas na verdade você só está defendendo o direito dessa pessoa e indiretamente defendendo o seu direito, né? Porque quando o direito de alguém, né, é interferido, futuramente esse alguém pode ser você também, né? É mais básico do que qualquer outra coisa. Então, eu quero falar duas coisas. Primeiro, se vocês escutaram algum barulho diferente aí, que eu dei um soco em mim mesmo. Isso aí eu nem sei se enquadra em agressão física ou autoagressão, não sei o que é. Eu bati o braço no microfone e virou um soco na minha cara. Tá tudo bem. Quem fica com o celular sem ser no silencioso hoje em dia, né? Não, mas eu tenho que deixar porque WhatsApp, mensagem do Anjo Caído, eu não posso demorar pra responder, senão eu pago depois muito caro, entendeu? O Anjo Caído mandou perguntar pro 86, é o seguinte, quem é mais Messias, ele ou o presidente? Quem é mais Messias? Considerando que Messias, acho que na linguagem é o escolhido, se for o escolhido pra fazer o inferno na nossa vida, é o Messias mesmo. Ah, então tá bom, então você acha que o Bolsonaro é o Messias mesmo. Eu não gostava do Anjo Caído, assim. Como a gente teve criação na igreja, a gente sempre achou que ele era uma personificação do mal, alguém ruim, alguém que a gente tem que evitar. Mas depois das últimas eleições, a gente viu que tem coisa pior. É café pequeno, cara. E agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu o golaço! Pra Exu aplaudir! Recentemente, Caissagega, a gente teve o caso do Paulinho, jogador do Bayer Leverkusen, que quando foi chamado para a seleção olímpica, ele postou uma frase maravilhosa, uma frase bem poética, que ele falou que nunca foi sorte, sempre foi o Exu, e teve um ataque, né, de intolerância religiosa contra o Paulinho, e ele escreveu, não sei se escreveu, ele falou, deu uma entrevista para uma matéria para um site, acho que em inglês, pro The Players, e ele falou que a família dele tem uma ligação com a Umbanda, com o Candomblé, que o Paulinho, ele até falou que ele não segue essa religião, mas essa filosofia de vida, e teve uma enxurrada gigante de comentários maldosos, intolerantes contra o Paulinho. Aí eu te pergunto, Aguiar, quantas vezes você já ouviu falar de atletas de Cristo, 100% Jesus, o gol eu dedico para o meu Senhor? Quantas vezes a gente já ouviu isso e a gente não viu ataque nenhum? O Brasil e o ser humano são hipócritas. É verdade, porque você, então, uma certa religião, ou a religião que é certa, ou a situação que é a certa, ou qualquer coisa que seja certa, não tem problema, você pode nas redes sociais falar. Agora, quando você fala alguma coisa diferente, que sai do normal, para aqueles que acham que é normal, aí vem a enxurrada de WhatsApp não, Twitter e sei lá o que mais aí das redes sociais. Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar, vocês sabem, mas não vou citar religião, não vou citar nada, entendeu? Um exemplo que aconteceu comigo, que encaixa um pouco também nessa intolerância, tudo bem que já faz alguns anos, né, que um cidadão me parou, né, falou assim, pô, você tá dando um mau exemplo, apesar que eu sou um mau exemplo mesmo, né, vocês têm que concordar um pouco com o cara. Isso aí é verdade. Mas o cara falou assim, pô, você
você fica andando com a camisa do Santos aí e tal, você tá dando um mau exemplo. Aí eu virei pra ele assim, você tá vendo o bebê no bar, tô deixando faltar as coisas em casa, tô batendo na esposa, coisa parecida. Não, pai, que mau exemplo eu tô dando então, só usando a camisa do Santos? E é desses tipos que acham que só a religião dele tá certa. É o típico cidadão de bem, né? É o típico cidadão de bem. E outra coisa, mesmo que você estivesse bebendo no bar, né? A única coisa que você falou aí que realmente não dá pra bater na esposa, né? Enfim, violência. Mas mesmo se o cara estiver bebendo no bar, qual que é o problema disso, né? Me chama. Me chama, boa. É que assim, o Brasil, ele é um país... Não acreditem no que o presidente fala, né? Uma vez o Bolsonaro falou que o Brasil é um país laico-cristão. Isso aí não existe. Se é laico, não é cristão. É um ou outro. Exatamente. Então... Dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, a gente sabe que a pessoa é livre para seguir a religião que quiser. Isso mesmo. Como a gente tem uma questão de, majoritariamente, as pessoas serem cristãs e a religião cristã demoniza tudo aquilo que não é. E a gente não está falando sobre as instituições, sobre a pessoa que é evangélica, que professa sua fé, a gente não está falando disso. A gente está falando sobre uma ideologia que ela é majoritária e que ela demoniza aquilo que não é parecido com ela. E principalmente como a Umbanda e o Candomblé são religiões de matriz africana, tem um preconceito racial velado também em cima disso aí. O Exu não tem nada a ver com o diabo, o Oxóssi, Oxalá, eu não sei a nomenclatura, mas não tem nada a ver. E assim, E a gente sempre ouviu o jogador agradecendo a Deus, a Jesus, Neymar com faixinha de 100% Jesus, depois fazia e acontecia aí no mundo afora, pulando carnaval. E eu não tô falando que ele não pode pular carnaval, ele pode, só que assim, você vê a contradição que é. Aí o Paulinho, o menino que jogou lá e falou que agradecendo a Exu, aos orixás dele, e um monte de gente falando que era demônio, que não podia misturar, tava querendo lacrar. Quer dizer, ó como que são as coisas. Quando fala de uma religião pode, quando fala de outra não pode. Exatamente, é aquela tolerância seletiva, né? O 86 falou muito bem aí, mas, cara, se a gente aceita que vai ter que voltar de novo no ser, né? Mas assim, a gente tem uma política, né, de um Estado laico, teoricamente, e a gente, o jargão Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, algo assim, tipo, cara, imagina se um outro candidato ganha e fala, Exu acima de tudo, cara, imagina a polêmica que ia dar, sabe? Tipo, aí o pessoal fala, não, mas aí não tem que misturar de novo religião, política. Então, é até difícil argumentar com pessoas que têm uma visão tão limitada, assim, do que está cercando, né? Não, essa questão, assim, pra gente falar, eu cheguei até a curiosidade de ir lá no Instagram do Paulinho e ver isso, tipo, muito legal que muitas pessoas foram lá e falaram, não, legal, professar sua fé e tal. Muitas pessoas que são cristãs também falaram assim, eu tenho minha religião, mas eu respeito as outras, não sei o quê. Eu acho que isso é legal, assim, uma coisa que a gente tem que, eu acho que o resumo desse programa, né, que é um programa um pouco mais sério, mas, mano, se não tá atrapalhando sua vida, se você tá conseguindo viver sua vida sem os outros, mano, então vive sua vida aí, para de encher o saco dos outros, deixa os outros professar a fé que quiser, para de ser racista, para de se incomodar com o penteado do outro, porque assim, é só a gente fazer a comparação com o outro. Por exemplo, o Paulinho falou da religião dele. Se fosse um jogador, o Neymar falando agradeço, nunca foi sorte, sempre foi Deus, ninguém ia falar nada. Se fosse lá o caso do jogador do Londrina, se fosse um jogador branco, o Rafael Moura lá, o loiro, que com os cabelos avoaçantes, ninguém ia falar que o cabelo dele era imundo. Mas porque é um cabelo crespo de uma pessoa negra, aí é sujo. O Richarlison, quantas vezes o Richarlison foi hostilizado e ele sem ele explicitar a orientação sexual dele. Esse rapaz sofreu. Não sei se ainda ele tá jogando. O último time era o Noroeste. Eu não sei se ele ainda tá jogando, né? Que eu tô falando no passado, no sentido que ele já encerrou a carreira. Mas eu acho que até que ele tá jogando ainda pelo Noroeste. Mas se teve um jogador que teve que aguentar muito isso aí calado, foi ele. E até engraçado, né? A gente fala de homofobia no futebol, um ambiente extremamente masculino. Você acha que não vai ter alguns gays lá? Não tem como, é impossível. É uma questão de percentual, né? Até, né? Então, mas tá até mudando um pouco, né? Eu acho, principalmente os times do Nordeste faz muita campanha contra isso, né? Assim, fala a favor do respeito, contra a homofobia. Teve aquele, como que chama? É Gil, que disputou o Big Brother? Sim, Gil. Quando ele foi lá tirar as fotos com a camisa do esporte, 2 conselheiros vitalícios. Foi a primeira vez que eu vi conselheiro vitalício ser expulso, tá, gente? Mas aconteceu. 2 conselheiros vitalícios do esporte falou que não tava errado, ou não vou usar nem o termo que eles usaram, tá? Mas tava errado uma pessoa daquele tipo ir lá e vestir a camisa do esporte e ainda tirar a foto. E aí, pela primeira vez que eu vi no futebol, 2 conselheiros sendo expulsos.
por causa dessa situação aí. E eu achei muito correto pela parte do esporte. E quando eu falo dos times do Nordeste, porque o Vitória e o Bahia faz tempo que estão à frente disso, né? Agora o esporte. E aqui no Sul, o Vasco, né, que fez a camisa. O Santos também fez uma camisa comemorativa do dia. O atacante lá, o Cano, ele levantou a bandeirinha do escanteio, né? Ele fez. Alguns times fizeram a campanha, né? Lógico, a gente entende que alguns times fazem por questão de protocolo, que eles não abraçam a causa, mas eles sabem que isso gera uma relevância nas mídias sociais e tal, então gera mais relevância do que posições contrárias, então eles fazem aquele balanço ali, muitas pessoas vão xingar, mas algumas vão aplaudir, as empresas vão gostar disso e tal, e talvez seja uma questão mais de marketing, mas ainda assim é uma coisa, né, que é importante ser feita. É uma luta diária, né? Até a gente melhorou, cara, porque assim, o Aguiar falou aí do Gil do Vigor, mas no programa do Big Brother, ele dá um beijo, né, com outro rapaz, que é o Lucas, e o São Paulo, depois que o Lucas saiu do programa, ele chamou, né, pra fazer uma ação de marketing. Então, assim, a gente tá num processo de mudança, né, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa ainda pra se evoluir, né? Você não tira anos e anos de repressão, de preconceito com 2, 3 comerciais e um tweet por semana. Então, assim, sim, isso é verdade. É realmente um trabalho dia a dia, né? E assim, vai demorar muitos anos e a gente vai começar a trabalhar em outras questões. Mas é importante, assim, a gente saber que não tem volta para trás. Essa galera, né, que foi sempre prejudicada, eles estão cansados. Eles não vão voltar para o lugar onde eles estavam, né? Eles querem ter a liberdade, né? Todo mundo tem o direito de ter a sua liberdade. E, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é apoiar por questões de humanidade, né? É que nem teve um corintiano amigo meu que ele postou esses dias que quando só tinha BBD, o ambiente do Corinthians era melhor. Começaram a levar pastor pra lá, o negócio desandou. Teve um problema desses na época do Ricardo Oliveira lá com o Modesto Roma. Foi com o Modesto Roma, Caissara? Que fecharam as portas lá. Ah, não, foi o Pérez, né? Que fechou com esse negócio de não podia mais fazer culto, esse tipo de coisa. Foi o Pérez, né? Então, que assim, é o tipo de coisa que ela não é informada abertamente, né? A gente fica sabendo por meio de fofoca, né? Não, peraí. No caso do jornalismo Pérez, teve uma cartilha. No caso do Pérez. Então, mas a cartilha, Aguiar, ela não coloca tudo, né? Ela cria algumas regras, né? Sim, claro. A cartilha não fala assim, não pode ter mais culto evangélico aqui. Ela abrange todas as... Isso. Não pode mais ter cerimônia religiosa. Isso. Então, mas o que se dizia na época no Santos é que, assim, tinha um grupo de jogadores ali, né, encabeçados pelo Ricardo Oliveira, que era pastor, que eles tinham cultos ali, poderia estar causando algum incômodo em alguns outros jogadores, né? Mas, assim, é o tipo de coisa que a gente não consegue afirmar, mas, assim, é bem possível. Imagina que você tem ali 10, 12 jogadores ali num culto, pode ser que comece a ficar desconfortável para os outros jogadores, ainda mais quando esses jogadores desse culto são os líderes do elenco, né? O capitão, a maioria dos titulares, então pode causar algum incômodo ali, né? Eu tenho 2 pontos de vista, só pra complementar. Mas eu tenho 2 pontos de vista em cima disso. Se eles têm 10 jogadores, se fazem um culto lá num horário que não atrapalhe treino, outros jogadores, ótimo. O problema é que tem o culto, e acho que isso vai ter que ser cortado também, tem o culto e os caras querem levar quem não tá também pro culto. Esse é o problema. O cara quer converter todo mundo, quer ficar falando em línguas, vai querer batizar o cara na piscina, virou uma festa. Aí pede o dízimo, não dá certo. Eu quero dizer que não vai cortar nada, porque se esse programa não for cancelado, a gente nunca mais vai ser. Aí eu queria ver, tudo bem, fez o culto certinho. Aí o Paulinho chegar lá, gente, agora a gente vai fazer uma giga de esquerda aqui. A gente vai chamar o Exu. Quantos iria? Assim, não é nem que quantos ia, só de cogitar a ideia eu já ia ver que ia sofrer uma retaliação gigante ali, só de você ter essa ideia. Porque assim, é que nem quando você tá andando no busão, tá passando música gospel. Coloca uma giga de esquerda pra tocar, coloca um São Jorge. Pronto, lascou tudo. Lascou tudo, é verdade. E agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu, golaço! Pra Exu aplaudir! Bom, acho que esse programa aqui ficou meio pesado. A gente promete que nos próximos programas a gente vai vir com temas mais fofinhos, né, e aí, Caissara? Mas programas como esse, de vez em quando, são necessários, né? Eu tenho que perguntar uma coisa pro Caissara, que eu acho que não entra nem em racismo, nem nada, mas pode ser considerada ignorância, sei lá. Você acompanha Twitter, Caissara? Sim. Você viu o que aconteceu ontem com o estagiário lá do Juazeirense ou não? Você acompanhou? Não, esse caso não. O estagiário do Juazeirense deu os parabéns que o Santos classificou
né, para a fase seguinte contra o Independente. E a diretoria do Juazeirense fez pressão e ele ontem falou que ia largar a página porque os caras não acharam legal ele ter dado os parabéns pro Santos. O Juazeirense é o quê? O que o Santos Que vai de a Copa do Brasil. Uma coisa não tão relevante, mas eu achei assim, pô, é desproporcional, né? Fala só pra pagar, né, se não gostou. E outra coisa, não precisava ferrar, tipo assim, né, se o moleque chegar ao ponto de ir no Twitter falar que tá caindo fora porque tá levando pressão, pô, Juazeirense, dá os parabéns pro Santos, o cara ter mais de 200 curtidas da torcida do Santos, só engrandece o Juazeirense, você tá entendendo? É muito pequeno, né? É muito pequeno, é por isso, assim, com todo respeito à torcida do Juazeirense, ao Juazeirense, é por causa da diretoria, assim, que de repente o time é considerado pequeno, porque a mente é pequena. Assim, é que eu lembrei agora, eu queria comentar isso, rolou isso no Twitter, eu achei tão desagradável com o moleque. Bom, vamos terminar o programa de maneira mais satisfatória, de maneira mais alegre. Nada, tem coisa pro anjo caído aqui, você tá pensando o quê? Então, eu ia falar disso. Vamos terminar o programa de maneira satisfatória, de maneira alegre, de maneira trazendo um ambiente de paz aqui pro nosso programa, porque a gente falou de muita coisa pesada. Claro que o próximo programa a gente vai vir com alguma lista engraçada, alguma coisa, mas os programas como esse se fazem necessários. Mas agora a gente vai falar com o líder do programa, alguém que merece respeito e admiração, e alguém que veio para trazer a paz. Quem que é o Aguiar? Então, é a hora de preparar água. Faz tempo, né, que eu não falo isso, não é hora de preparar água, qualquer bebida, a Dolly, não é verdade? Lembra disso? Faz tempo, né? Não comece com essa né, introdução, né? Mas é o Anjo Caído. O Anjo Caído vai falar aqui, eu não vou citar o site, mas peguei um assunto aqui na internet que diz coisas que chamam o capeta pra sua casa. E o Anjo Caído quer contestar e quer ver se vocês concordam, entendeu? Pode chamar o Anjo Caído? Pode, vambora. E aí, eu sou o Vagabundo, tudo bem com vocês? Não vai fazer mais programa não? Como que é? Cada 2 anos agora? Não tem contrato? Virou bagunça, né? E aí, Caissara, vai falar nada? Tá silencioso aí? O outro ainda tá risada pelo outro. Porque o Caissara tá no mesmo canal que você, é difícil ele rir. É difícil ele falar pra depois editar. Entendi. Mas tudo bem, Então, Tomé, você sabia que tem umas palavras que estão falando que não podem falar que me chama? Meu, você me chama pra churrasco, não me chama pra nada. Pra falar mal de mim na internet, essas calúnias é 2 palitos, né? Fala a verdade. Você é um ser injustiçado, Anjo Caído? Eu entendo que sou, viu? 2 palitos é muito antigo, acho que foi meio retrô, não foi? Fazer o quê? Falar 2 palitos, como eu falei agora, é meio antigo, meio retrô, né? É meio antigo. Anjo Caído, um dia você tem que contar pra gente, lógico que não hoje, mas a verdadeira história do que rolou lá em cima, que falaram que você teve inveja, falaram que você levou um povo lá com você, que mandaram você aqui pra baixo, você vai ter que contar a verdadeira história que aconteceu lá. Vou fazer no próximo programa, pode ser? Pode ser. Então, olha o tanto de coisas que falou de mim, 86. Olha só, desgraça, condensa a escuridão dentro da sua casa, quebra do divino. Então como culpa de mim, falando que a palavra é minha. Merda, chama podridão, filho do P, evoca ódio, o maldito, traz pragas, burro idiota, deve ser evitado por do Senhor. Até aí tudo bem. Miserável é o desenho do capeta. Ganaro, que significa sofredor perambulando, maldito, leva um mal ruim, capeta. Arrumaram um monte de adjetivo aqui pra mim, pô. E olha essa que é a pior. Moleque era considerado demônio na Mesopotâmia. É tudo pra sujar minha imagem. Você até inventa a história pra sujar minha imagem. Mas ainda bem que nós temos o de Brada pra mostrar o verdadeiro eu. Anjo Caído, você tem a chance aqui. Qual que são as suas principais qualidades? Eu sou honesto, mentira. Eu sou bonito, mentira. Eu sou vermelho, também é mentira, viu? Vermelho é coisa de vocês, eu sou qualquer cor que vocês quiserem. Apareça a cor que vocês quiserem, entendeu? É só chamar que tem churrasco, cerveja, tudo, aparece até verde, se você quiser. Entendeu? E é tudo calúnia, cara. Eu sou o cara. Os pessoal esquecem que eu sou um anjo. Mas peraí, não é bonito, não é honesto e é vagabundo? Você não é o Aguiar, não? A mão do destino é a mais afiada, vai se ver com ele. A lei do retorno é escudo ou espada, vai se ver com ele. Jorge, sua lança não falha, não tarde.
entende tudo e aceita. Somos todos uma família só nesse planeta. O novo pensamento alcança novos horizontes. Ver meu próprio erro me liberta e cria pontes. Nada vai prender um raciocínio expandido. O amor é nosso partido do princípio ao fim. Perante meu coração já não existe inimigo. Eu sou parte de um todo, todos são parte de mim. Ai de quem desvia dinheiro